Se você é um cristão, você concorda comigo que a vida de oração é algo muito importante para nós. Mas às vezes é muito difícil. Eu já tive aquela fase de, eu não sei mais o que falar depois de um tempo na oração. E aí a minha oração não passava de 5 minutos, e olha lá. Então isso me desanimava muito. Eu tenho resposta para você. Algo que mudou a minha vida de oração completamente. Raquel, você vai ensinar a orar agora? Vou te ensinar a orar da forma certa, como Jesus ensinou. Vamos lá, o que é oração? Oração é conversa com Deus, certo? Certo. Dá pra você conversar normal? Claro! Às vezes eu uso dessa cadeira aqui, eu sento em minha cama e falo, Jesus, senta aqui. E eu converso com Ele. Converso como se eu conversasse com qualquer outra pessoa. É isso a oração. Se você tem dificuldade com a oração, eu vou te passar 5 pontos para você fazer a oração. E com o tempo você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Você vai ficar 1 hora orando. Isso funcionou muito para mim. Em Mateus 6,9, Jesus nos ensina a orar. Ele dá o exemplo do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, agora e para sempre. Amém. Ele nos dá um modelo do Pai Nosso. Não pra gente ficar repetindo, mas sim um modelo de como orar. Tanto que no versículo 7 ele fala: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. E eles sempre pensam que por muito falarem serão ouvidos. Antes, eu colocava um tempo. Como são 5 pontos, eu colocava 5 minutos para cada um. Aí dá 25 minutos de oração. Isso pra mim gera muita coisa, já que eu não tinha tanta prática de oração. Mas hoje, quando eu vou ver, eu tô 25 minutos em um só ponto. Então, vai crescendo. A gente vai começando por disciplina e depois gera um prazer. Eu começo com agradecimento. Então eu começo a agradecer por tudo. Agradeça pela sua casa, pela sua família. Agradeça por tudo. A gratidão move o coração de Deus. Depois eu vou pro arrependimento e confissão de pecados. Citando nomes, pecados têm nomes. Senhor, me perdoa porque eu senti inveja de ciclano. Senhor, me perdoa porque eu menti por isso. Ele sabe quais são seus pecados, mas o Senhor quer que a gente confesse a Ele. Então, diga, fale os nomes dos seus pecados. Dentro disso aqui, você vai receber o perdão. Então você vai reconhecer a cruz. Receba o perdão de Deus. Peça perdão, mas também receba. Terceiro ponto, petição. Aí a parte que todo crente adora, né? Que às vezes gasta a oração inteira fazendo isso. É agora que você vai pedir aquilo que você precisa. Você pode usar post-its. Você pode colocar os pedidos nos post-its. Um post-it de uma cor, por exemplo, é sobre a minha família, sobre você mesmo, seus pedidos pessoais, espirituais. Por favor, não fica a maior parte do tempo da sua oração aí. O quarto ponto é a intercessão. Vou falar sobre isso mais profundamente em outro vídeo. Se vocês quiserem, peçam. Oração e intercessão são diferentes. A oração é uma conversa com Deus, a qual é o meu coração diante de Deus. A intercessão é o coração de Deus para mim. Então, quando eu intercedo, eu entendo sobre aquilo que está no coração de Deus e Ele quer que eu ore. Então, nesse momento da intercessão, eu tento ficar um pouco calada e entender aquilo que Deus quer que eu interceda. Normalmente Ele me direciona para pontos da minha geração ou do meu país, de forma geral. Ou sobre alguém específico da minha família, Deus já fez isso também. E 5, e o último ponto, adoração. Então você vai terminar esse momento de oração, de falar com Deus, adorando Ele. Não é o ó Senhor poderoso das galáxias. Não. Sabe, fale do seu coração para Ele mesmo. Quem Ele é para você. Agradecimento, arrependimento, petição, intercessão e adoração. Então, se você colocar 5 minutos para cada um, você vai orar 25 minutos. Mas, se fosse você, deixava fluir em cada um. Você vai se surpreender com o tempo de oração que você vai gastar. E quando você vê, orar 1 hora vai ser pouco para você. Isso vai mudar a sua vida.